situação do Pedrinho tá praticamente definida, tá? A gente vai ver aqui o que tá acontecendo. E tem mais uma coisa aí que dá indícios do que pode acontecer entre Pedrinho e Corinthians, tá bom? E também tem o Mantuan. Primeiro a gente vai ver que o Marco Belo falou aqui, tá? Sobre reforços que o Dorival pediu e as posições. Prestem atenção aqui, a gente vai pra sequência aqui. Sim, o Dorival, ele solicitou ao Fabinho, desses 4 reforços que ele falou agora na entrevista, 2 meias e 2 atacantes. Então, desses 4 reforços, 2 meias e 2 atacantes é o que o Dorival observa que o Corinthians precisa Aí eu pensei, só isso? Aí ele continua. hoje. E repito, isso não quer dizer que o Corinthians não vá contratar jogadores para outras posições, como um lateral direito, sei lá, um goleiro reserva, alguma posição dessas. Mas a prioridade do Dorival são esses 4 jogadores que ele citou na entrevista, e as posições, eu recebi a informação, são 2 meias e 2 atacantes. Não centroavantes, atacantes, porque um é atacante de lado. E meia também, pode ser um meia centralizado para ser reserva do Garro e um meia esquerda, de repente, que o Corinthians não tem. Mantuan e Pedrinho estão na pauta para obter por empréstimo tanto o Gustavo Mantuan, que é aquele atacante que, poxa, estava num bom momento, né, com o Vitor Pereira antes de ser negociado com o Zenit da Rússia, e tá tentando, né, viabilizar esse empréstimo, né, contra com a vontade do atleta, voltar pro Brasil, radar de seleção, aquela coisa toda, né, aquele convencimento, até para você sair do futebol da Rússia, né, gente? A Rússia não tá nas competições da FIFA, a gente sabe, inverno rigoroso, ninguém te vê por lá, os caras oferecem uma baita grana, né, por isso que levaram o Luiz Henrique do Botafogo, o Gerson do Flamengo, recentemente. Vocês viram a felicidade do Gerson chegando lá, cara? Pô, surreal, velho. Que, cara, eles têm que pagar mais, né? E o Mantua tá bem lá e tudo mais, tem contrato até 2027, mas, né, sempre aquele bons olhos de voltar pro clube do coração, render aquilo que ele não conseguiu, não teve tempo de render naquela época, e é um jogador realmente de uma característica muito interessante. Ele tem, o Mantua tá com 24 anos, pô, tá numa idade ótima, ele é o cara do drible, é o cara da velocidade, é o cara do 1 contra 1, repito, tava num bom momento quando saiu, puta, esse seria fantástico se o Corinthians conseguisse trazer. Não é fácil, não é tão simples assim. Mais difícil ainda é a outra tentativa, mas essa me surpreende muito, tá? A gente tá falando do Pedrinho, Pedrinho do Shakhtar, que teve recentemente aqui no Atlético Mineiro e não conseguiu jogar, muito pouco. O Pedrinho, ele... Bom, você sabe, né? Foi, acho que é a maior venda da história do clube, não sei se alguém superou, porque teve uma questão de conversão de câmbio, né? Que mudou de quando ele foi vendido para quando o Corinthians recebeu, né? Mas a gente tá falando aí de 20 milhões de euros quando ele foi vendido, na época 100 milhões, mas depois passou esse valor, né? 120 milhões de reais, foi uma baita venda pro Benfica, e aí depois de Portugal. Ó, que o Mantuan sai do Corinthians aí naquela fase final dele no Corinthians, né? Já. Acho que já tava vendido, já tava fazendo as últimas partidas pelo Coringão. E aí, ele fazendo esse golaço contra o Santos no show do Corinthians, 4-0 fora o baile, tá? Mostrando que recurso nesse lance. E era aquele time do Vitor Pereira, né? Bem constante, então o Mantuan ele variava, ó. Jogadaça do Queiroz, cruzamento, o Mantuan de cabeça aparecendo na área, mostrando recurso. O que ele demonstrava nesse time do Corinthians aqui? Que era um jogador que estava disposto a jogar independente da posição. Não fazia bico, sempre muito humilde, correndo muito pelo time. Tivesse jogado de lateral direito, ele jogava, de atacante ele jogava, meio campo ele jogava. Tivesse que jogar no ataque, eu acho que até no ataque ele chegou a jogar também. Característica dele é de jogador bem rápido, ó. Deixa eu ver se é. Ó, ele com a bola aqui, ó. Tá vendo a velocidade que ele tá aqui, ó? Jogadaça. Tá acelerado o vídeo, mas você vê aqui a qualidade dele, ó, passando. Então tem, ó, jogando de lateral, passando por dentro aqui, contra o Atlético também, ó. Invertendo o jogo, fazendo esse golaço aqui de canhota, tá? Quando o Corinthians tinha um jogador que jogava lateral direito, ala, ponta esquerda, ponta direita, centroavante, segundo atacante. E ele se esforçava em todas elas, né? A gente não pode dizer que é gênio, não, mas é um bom jogador, cara. É um bom jogador que acrescentaria e muito. E eu já vou falar sobre o Pedrinho, tá? E sobre os dois também, sobre a questão dessa contratação dos dois aqui. Não é um craque, ele não é um cara que vai chegar pra resolver tudo, mas assim, em um time que precisa de um jogador pra várias posições, vamos dizer assim, você tendo um jogador versátil desse aqui, rápido, e jovem e tudo mais, e raçudo, pô, é bom demais, cara. Ajudaria demais. Ó, brigador, tem a qualidade de fazer o gol. Esse gol que ele faz pelo Corinthians aqui é um golaço, cara. Porque essa bola é difícil pra caraca de pegar. Ó, chute cruzado. Entendeu? Aparecendo na área mais uma vez aqui. Sabe fazer gol, tá? Aqui contra o Botafogo também. O Corinthians tirou onda contra o Botafogo esse dia aqui, tá? O William jogou muito. O Paulinho jogou muito. E aí, tem alguns comentários aqui sobre ele, tá? E assim, tem gente que quer a contratação dele, tem gente que não quer de jeito nenhum.
Lógico, como tudo, né? Ó, aí começou a melhorar, aí ó. Não gosto, mas o Corinthians precisa buscar jogadores em times menores, como fez em 2008 e 2012. Muitos deles se tornaram excelentes jogadores e até ídolos. Ralf, Douglas, Paulinho, Elias, Chicão, Eliandro Castan. Não necessariamente todos são ídolos. E aí, sobre o Pedrinho. Bora ver esse vídeo aqui pra gente entender a situação do Pedrinho. E por que que o Pedrinho não tem nem perigo de voltar pro Corinthians. Nem que... Acho que nem que o Pedrinho quisesse. Acabei de ver uma matéria de um presidente reclamando que está há 365 dias sem receber o dinheiro da venda de um atleta que ele fez para um clube aqui de São Paulo. Senhor presidente, o senhor imagina o senhor, tudo bem, o dinheiro não é seu, é do clube, o senhor não teve assim um trabalho grande para formar esse jogador, igual eu tive, porque peguei o garoto com 11 anos, ele hoje está com 27, e eu estou há 16 anos cuidando do garoto. Fiz a venda em 2020, nós já estamos em meados de 2025, ou seja, eu estou há 5 anos e 6 meses esperando esse dinheiro. Há exatamente 2.000 dias. E até hoje não recebi esse dinheiro. E eu trabalhei arduamente, porque peguei o garoto desde 11 anos de idade e cuido dele até hoje. Ele com 27 anos, e tenho certeza que vou cuidar dele até o final da carreira dele, só que até hoje eu não recebi esse dinheiro. Então, se o senhor está se sentindo afetado, presidente, por não ter recebido esse dinheiro, e com razão, o senhor imagina como eu estou me sentindo, que botei o meu dinheiro e o meu trabalho nisso tudo. Imagine aí. Ele falou aqui algumas vezes que tá cuidando do Pedrinho desde 2000 e desde os 11 anos do Pedrinho, né? Então a culpa é sua, né? Do Pedrinho não ter virado nada no futebol, foi você. A culpa é sua. Você atribui a quem essa culpa do Pedrinho ter saído do Corinthians, ter ido pro Shakhtar e ter jogado nada em lugar nenhum, cara. E eu não acho que o Pedrinho não tá sendo liberado pro Shakhtar porque o Shakhtar ama o Pedrinho, porque o Pedrinho é ídolo do Shakhtar. Acho que não, acho que é porque eles não querem ter prejuízo. E talvez não querem liberar por qualquer preço. Vou mostrar aqui pra vocês aqui o negócio, ó. Complementando as informações dos amigos Semir Carvalho e Luiz Fabiani, o Corinthians procurou o meia Pedrinho do Shakhtar Donetsk, mas dificilmente o clube irá liberar o atleta. O Inter Miami tentou contratá-lo na semana passada e o Shakhtar não quis abrir conversas. Cara, eu acho que tudo é dinheiro. Se o Shakhtar não quis abrir conversas com o Inter Miami, talvez porque o Inter deve ter oferecido inicialmente um valor muito baixo, né? Eu acho que o Pedrinho não é ídolo, não. Pelos números que eu vi do Pedrinho aqui. Só pra vocês terem aqui uma noção, ó. Depois do Corinthians, ele foi pro Benfica, certo? O Pedrinho jogou no Benfica. Ó, Liga dos Campeões, 2021. Uma partida, 0 gols. Supertaça, Taça da Liga. Olha aqui a quantidade de partidas, a quantidade de gols e a quantidade de assistências. Aí você fala, pô, que poucos jogos. E aqui, ó, 19 partidas. Tudo bem que provavelmente a maioria não como titular, né? Porque acho que ele nunca foi titular lá, ou por muito tempo, sei lá. 0 gols, 0 assistência, cara. Um meia, tá bom? Desculpa aí. Atlético Mineiro. Olha como eu fico triste com essa notícia do Pedrinho não vir pro Corinthians. 11 partidas, 4 gols, 4 partidas, uma partida, 7 partidas, 3 partidas. Aqui, ó, 2024, pelo Atlético. Pela Libertadores, 3 partidas, 2 gols e uma assistência. Eu acho que foi o melhor número do Pedrinho na história da carreira dele. Depois do Corinthians, né? Aqui, ó, 15 partidas, 23, 2 assistências, 2 amarelos. Cara, pelo amor de Deus, cara. Shakhtar Donetsk, vamos ver aqui. Olha os números do Pedrinho, cara. 2021, 22, 21, 22, 24, 25. Olha a quantidade de jogos e a quantidade de eficiência em números, pelo menos. Um jogador que, às vezes, ele tem excelentes números. Mas quando você assiste os jogos, pô, você não vê nada demais. Imagina um cara que nem número bom tem. Entendeu? Então, que bom que o Pedro não vem pro Corinthians. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não tô nem pedindo mais reforço no Corinthians. Pela situação que eu tô vendo o Corinthians passar, cara. Eu acho... Não vou dizer cara de pau não, tá? Nossa. Mas eu acho que o torcedor do Corinthians deveria, nesse momento, dar uma segurada. Entender que o Corinthians não vai brigar pra ser campeão. E que não precisa montar um timaço pra ficar no meio da tabela. E pra ficar devendo ainda mais. Então, vamos deixar o time, cara. Por mim, o Corinthians não contratava ninguém mais.
Sério. Assim, não em questão do time. Não em questão do Corinthians não precisar. É lógico que precisa de reforço. Mas não tem condição, cara. Chegar a ponto de um presidente soltar uma piadinha ali no. Uma publicação fazendo piada com o Corinthians. Faltam não sei quantas horas pra receber o dinheiro e tá até agora nada. Meu irmão, pelo amor de Deus. A gente não sabe quando é que o Corinthians vai pagar isso daí, quando é que. Enfim. As coisas vão começar a andar, né? Mas eu não pediria reforço pro Corinthians agora, não. Eu acho que na base a gente tem que encontrar soluções, pelo menos momentâneas aí. E o Dorival, eu vou citar aqui mais uma vez a comissão técnica anterior, que fez um excelente trabalho com esse time aí. Chegou a fazer, né? Não teve consistência pela falta também de qualidade do time e por erros também da antiga comissão técnica. Mas o Dorival ele tem peça sim pra arrumar o time, cara. Não pra transformar em uma seleção que vai brigar por todos os títulos, mas pra organizar um pouco mais, o Corinthians ser um pouco mais organizado. Com o que a gente tem. Dá pra fazer um time competitivo com o que a gente tem. Dá pra fazer. Precisa de reforço. Tem como contratar? Não tem, cara. Vai sempre ficar fazendo aquele esforço extra e todo dia você vai ver notícia aí de cobranças e vergonhas que o Corinthians passa aí. Então, eu acho ridículo isso aí, velho. Enfim, comenta a sua opinião sobre isso, deixa seu like, tamo junto, é nóis e vai Corinthians.